Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Independência, um episódio decisivo na história de uma nação que marca o seu nascimento e o despontar de sua soberania. Tanto que em praticamente todos os países o dia de sua comemoração é o principal feriado nacional e representações artísticas em todas as linguagens enaltecem sua memória. A independência de uma nação, no entanto, é sempre conquistada a custo de muitas lágrimas, suor e sangue, como podemos ver muito bem retratado no filme O Patriota, sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Império Britânico pela sua independência. Apesar de a imagem consolidada através da famosa tela de Pedro Américo, a independência do Brasil não se limitou apenas ao grito do Ipiranga, nem à declaração de independência assinada por Dona Leopoldina, nem ao tão mencionado pagamento de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. A independência do Brasil foi conquistada através de inúmeras batalhas, com destacada participação valorosa de todas as classes do povo brasileiro ao longo de mais de 2 anos, conforme veremos agora. Antes dos episódios elencados a seguir, é preciso mencionar que a Convenção de Berberibe, em Pernambuco, que culminaria com a expulsão das tropas portuguesas em outubro de 1821 e a eleição de uma junta governativa pela própria província, é considerado por muitos como o primeiro confronto das guerras da independência, apesar de esta ainda não ter sido declarada. A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, havia convocado uma assembleia para elaborar a primeira constituição daquele país a partir de 1821 e exigiram a volta do rei Dom João VI à Europa, o qual deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, como regente do Reino do Brasil. Lembrando que desde 1816 o Brasil fora elevado ao Estatuto de Reino, unido a Portugal e Algarve, tendo na prática autonomia político-administrativa equiparada ao Reino de Portugal. Porém, com isso, a burguesia comercial portuguesa havia perdido o monopólio do comércio com o Brasil e pressionaram as cortes constituintes para rebaixar novamente seu estatuto político para Estado colonial, exigindo o retorno também do príncipe regente, ao que a tropa portuguesa estacionada no Rio de Janeiro, chamada Divisão Auxiliadora e comandada pelo arrogante tenente-general Jorge de Avilés de Souza Tavares, prontificou-se para fazer cumprir. Por outro lado, inúmeras entidades políticas, governamentais e privadas enviaram cartas de apoio e moções solicitando a permanência do príncipe regente no Brasil. A 5 de janeiro do ano de 1822, chegava à capital o desembargador Fonseca Vasconcelos, presidente da junta governativa da província de Minas Gerais, trazendo uma proclamação de apoio ao príncipe, de repúdio às cortes portuguesas e de estima ao povo mineiro. Estas manifestações de apoio foram preponderantes para que, a 9 de janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro proferisse a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico", o que foi euforicamente comemorado pelas ruas da capital e levaria 2 dias depois as tropas portuguesas a saírem às ruas, intimidando os brasileiros, provocando e agredindo aos que reagissem. O príncipe regente então ordenou que os regimentos de linha e corpos de milícia que lhe fossem leais fossem arregimentados nos quartéis do Campo de Santana sob as ordens diretas da regência. Mandou também que aceitassem voluntários, reunindo em poucas horas mais de 6.000 homens, incluindo padres e pessoas do povo que pegaram em armas, formando a Legião Patriota, clamando por guerra ao insolente estrangeiro. À frente da Legião Patriota, o príncipe regente intimou o general Avilés a deixar a cidade juntamente com suas tropas. O general português, que havia tomado posição no Morro do Castelo para bombardear a cidade, diante do número e do fervor patriótico dos brasileiros, decidiu retirar-se para a Ponta da Armação em Niterói. Foi uma vitória pacífica, euforicamente comemorada pela população do Rio de Janeiro, mas o caminho no qual se dera ali o primeiro passo não teria volta. Poucos dias depois, a guerra começaria para valer na província da Bahia, quando as tropas lá destacadas e as lideranças políticas recusaram-se a reconhecer e permitir a posse do brigadeiro português Inácio Madeira de Melo, nomeado governador de armas da província. A situação evoluiu para um conflito armado que eclodiu no dia 18 de fevereiro de 1822,
Quando Madeira de Melo decidiu tomar a cidade à força, enfrentando as tropas patriotas, acrescidas de voluntários camponeses, escravos fugidos, desertores portugueses e cidadãos de vários outros segmentos da sociedade. A cidade de Salvador transformou-se em uma praça de guerra, com a maior resistência empreendida pelo Forte de São Pedro, tomado depois da chegada de reforços vindo de São Bento. O brigadeiro Madeira de Melo desfilou vitorioso pelas ruas enquanto suas tropas festejavam, atacando cidadãos de suas casas, inclusive tendo invadido o convento da Lapa e assassinado sua abadesa. Boa parte da população abandonou a cidade junto com as forças brasileiras remanescentes. O brigadeiro Madeira de Melo, que havia dito que agiria prontamente sem consultar a junta militar em caso de afronta à Constituição Portuguesa, tomara para si a cidade. Era a primeira batalha significativa da Guerra da Independência e a primeira derrota para os patriotas. Em Niterói, o general Avilés procurou protelar seu compromisso de deixar as terras brasileiras, esperando por reforços que havia solicitado à metrópole. Para ganhar tempo, tentou tomar a fortaleza de Santa Cruz, para a partir dali, com os reforços que esperava de Portugal, incursionar ao interior do continente e, depois de reunir-se com as tropas de Madeira de Melo vindas da Bahia, tomar a capital e restabelecer o domínio português, assegurando o cumprimento das decisões da metrópole. O príncipe regente, por sua vez, ocupou o campo do Barreto, impedindo o acesso português à fortaleza de Santa Cruz, bloqueou por mar sua posição na Ponta da Armação e, diante da protelação do comandante português, no dia 9 de fevereiro embarcou na fragata União, dirigiu-se a Niterói e intimou pessoalmente o general a retirar-se de volta à metrópole ou que enfrentasse as consequências, advertindo que abriria fogo contra sua posição caso não deixasse o Brasil. Diante da intimidação do príncipe regente e sem poder esperar mais pelos reforços portugueses, aconselhado por seus oficiais, a 15 de fevereiro Avilés embarcou suas tropas e zarpou de volta a Portugal. 20 dias depois, o reforço esperado, constituído por uma esquadra transportando 1.200 homens, chegava à entrada da Baía de Guanabara e lá permaneceu sendo vigiado pelas fortificações costeiras e pelos navios da esquadra do príncipe. Ao perceber que o esforço de Avilés havia falhado, reforçando ainda mais o prestígio do príncipe, 894 homens, ou seja, cerca de 2/3 da esquadra portuguesa, desertaram, passando ao comando do príncipe. O restante retornou a Portugal 2 semanas depois. Embora se saiba que mais tarde viriam a reforçar as tropas de Madeira de Melo na Bahia, o príncipe Dom Pedro conseguira mais uma importante vitória sem derramamento de sangue. Assim como na Bahia, a província de São Paulo também ficaria dividida em frentes pró-Brasil e pró-Portugal. De um lado, o presidente da junta governativa da província, o nobre português João Carlos de Hohenhausen, o coronel de milícias Francisco Inácio de Souza Queiroz, um dos mais ricos comerciantes da província, e o ouvidor da comarca, José da Costa Carvalho, todos alinhados a Lisboa e favoráveis ao rebaixamento do status político do Brasil. Do outro lado, o secretário-geral da Junta Governativa, Martim Francisco de Andrade Silva, e irmão do agora ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino, José Bonifácio de Andrade Silva, e o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, todos leais ao príncipe Dom Pedro. Vale lembrar que até esse momento o interesse brasileiro não era necessariamente na independência de Portugal, mas em preservar seu status de reino autônomo equiparado com o mesmo. Um decreto estabelecendo que nenhuma lei portuguesa teria validade no Brasil se não trouxesse a expressão "cumpra-se do regente" e a determinação do príncipe de que o presidente Hohenhausen, Costa Carvalho e Francisco Inácio se apresentassem à corte no Rio de Janeiro, fizeram com que os ânimos ficassem ainda mais exaltados na província e no dia 23 de maio, além de não obedecerem à convocação do príncipe, tropas sob o comando de Francisco Inácio dirigiram-se ao largo de São Gonçalo e expulsaram os partidários da independência da cidade, tomando depois as ruas da cidade e espalhando medo e desordem, dando início ao que ficou conhecido como a Bernarda de Francisco Inácio ou o Motim de Francisco Inácio. No dia 28 de maio, a Câmara da cidade de Itu, junto com as demais vilas de sua comarca, declarou lealdade ao príncipe regente e não reconhecer o governo de Hohenhausen. Sabendo da desordem instalada na capital paulista, o príncipe regente, após decretar a destituição da junta governativa, deslocou para a capital São Paulo várias unidades militares procedentes de Santos.
As tropas, porém, diante da hostilidade manifestada pela população paulista, não avançaram contra a cidade para preservar a população. Assim como a cidade de Itu, depois agraciado com o título de Fidelíssima, e as demais vilas de sua comarca, também na Bahia, a lealdade ao príncipe regente era declarada em Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde, além de outras vilas do recôncavo baiano. No dia 17 de junho, o príncipe regente intimou o brigadeiro Madeira de Melo a deixar o Brasil com suas tropas. Em resposta, além de não acatar a intimação, Madeira de Melo enviou uma embarcação da Marinha Portuguesa, que desembarcou tropas para invadir a cidade de Cachoeira, principal reduto patriota na Bahia, enquanto sua artilharia bombardeava a cidade a partir do mar. A cidade, no entanto, reagiu abrindo fogo contra a embarcação portuguesa, capturando-a e aprisionando toda a sua tripulação, assegurando a primeira vitória militar na Guerra da Independência. Quando, em 1816, o príncipe regente Dom João de Bragança mandou anexar a Cisplatina, a conquista se deu através da divisão Voluntários Reais del Rei, uma divisão especial do exército português criada especificamente para essa finalidade, na ocasião, comandada pelo tenente-general Carlos Frederico Lecor, que viria a assumir o governo da província anexada. Após o príncipe regente decidir permanecer no Brasil e manter a autonomia do reino, porém, o comandante da divisão de voluntários reais, general Álvaro da Costa de Souza Macedo, declarou não reconhecer a autoridade do príncipe regente e passou também a exigir o seu retorno a Portugal, expulsando da capital Montevidéu o presidente de sua junta governativa, general Lecor, assumindo o governo em suas mãos. A 20 de julho, o príncipe Dom Pedro decretava a extinção da divisão Voluntários Reais, a destituição do comandante Álvaro da Costa de seu posto e a dissolução do Conselho Militar da província, ordenando ao presidente da Cisplatina, general Lecor, que reunissem todas as tropas disponíveis para reforçar seus efetivos contra os amotinados voluntários reais. General Lecor estabeleceu-se em Maldonado, de onde passou a comandar as tropas patriotas. Mais uma das províncias encontrava-se com as forças pró-Brasil e pró-Portugal prestes a se enfrentar. Com as divisões e as animosidades aumentando, o príncipe Dom Pedro decidiu ir pessoalmente a São Paulo pacificar a província. A 13 de agosto de 1822, o príncipe regente decretava que a princesa consorte Dona Leopoldina de Habsburgo presidiria o despacho de expediente e as sessões do Conselho de Estado em sua ausência, e no dia seguinte partia do Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, com destino à capital paulista, escoltado por 2 das 6 companhias de dragões reais de Minas enviados para apoiar a independência. No caminho, a 20 de agosto, passou pelo pequeno povoado em Guaratinguetá, onde subiu a ladeira até a igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, rezando e pedindo sua intercessão junto a seu Filho Jesus Cristo, para que, se fosse merecedor, alcançasse a graça de ser bem-sucedido em seu propósito de tornar o Brasil uma nação independente. A 24 de agosto, o príncipe regente chegava à capital paulista e, testemunhando mais uma vez seu prestígio ante o povo brasileiro, adentrou a cidade sem qualquer resistência ou oposição, tanto por parte da milícia quanto da população que havia antes hostilizado as tropas enviadas de Santos. O príncipe assumiria em seu próprio nome o governo da província após a destituição da junta governativa, e o coronel de milícias Francisco Inácio seria preso junto com os outros amotinados e enviados ao Rio de Janeiro. Diante do insucesso dos principais comandantes portugueses no Brasil, Portugal decidiu responder com ainda mais força, decretando que o príncipe regente não tivesse acesso aos recursos de impostos e do Tesouro do Brasil, declarando seus ministros traidores, bem como todos os que colaboraram com o movimento pela independência, devendo ser todos presos, além do já reivindicado retorno do príncipe a Portugal. Portugal também enviou mais 14 batalhões do exército português para o Brasil para fazer cumprir suas decisões. A 2 de setembro daquele mesmo ano, reuniram-se o Conselho de Ministros do Reino do Brasil, sob a presidência da princesa consorte Dona Leopoldina, e, diante das decisões portuguesas, concluíram que não havia outro modo de manter a autonomia política do Brasil senão romper definitivamente a união política que formava com Portugal, decretando a princesa Dona Leopoldina, regente em nome de seu marido, a independência do Reino do Brasil.
Por volta das 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro e sua comitiva retornavam de Santos, onde foram inspecionar suas instalações defensivas, em uma colina próxima ao riacho do Ipiranga, mensageiros chegavam trazendo cartas da princesa comunicando-a das medidas de Lisboa e da decisão tomada pelo conselho sob sua presidência. Indignado, após aconselhar-se com o padre Belchior Pinheiro, o príncipe expressou sua indignação, exclamando: "As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho." E em seguida proferiu o retumbante brado que hoje conhecemos como o marco decisório da independência do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! A Declaração de Independência, efusivamente comemorada em toda parte, impulsionou a reação baiana ao invasor português, e de todas as partes da província, soldados e voluntários começaram a se reunir na região de Pirajá, sob o comando do tenente-coronel Joaquim Pires de Carvalho, chegando a somar 1.500 combatentes, destacando-se entre estes os Encourados de Pedrão, uma tropa de cavalaria formada por vaqueiros sob a liderança do frei José Maria do Sacramento Breiner, que combatiam vestidos de gibão, chapéu e outras peças de couro, típicas dos vaqueiros do sertão. No início de agosto, Madeira de Melo recebeu mais reforços de Portugal, dispondo então de um efetivo de cerca de 3.000 homens em mar e terra. A 14 de julho de 1822, Dom Pedro enviaria do Rio de Janeiro uma expedição militar para pacificar a província da Bahia. No chamado Exército Pacificador, destacava-se a unidade de 200 soldados negros, todos ex-escravos, conhecidos como os libertos do imperador. O Exército Pacificador alcançou a Bahia no final de outubro, recebendo reforços vindo de Sergipe, Alagoas, Paraíba e Pernambuco, e sob o comando do general francês Pierre Labatille, intimou Madeira de Melo a se render. Por sua parte, o comandante português receberia da metrópole mais um reforço de 1.400 homens, além de uma esquadra com 20 navios. Confiante na superioridade numérica, o brigadeiro português enviou uma ofensiva contra o acampamento brasileiro, atacando com fogo de artilharia. Mas os patriotas resistiram duramente durante um dia inteiro, forçando as tropas portuguesas a recuarem. Madeira de Melo enviaria outro ataque, desta vez com força total, com peças de artilharia, homens de infantaria e de cavalaria, contra o acampamento de Pirajá. Para evitar um massacre e, consequentemente, o fim da esperança de pacificação da Bahia, o comandante brasileiro ordenou a retirada. É nesse ponto que se daria um dos episódios mais inusitados da história militar brasileira. Com a vitória portuguesa praticamente certa e os remanescentes brasileiros sob ordens de bater em retirada para não serem massacrados, não se sabe se por desconhecimento, confusão ou um blefe desesperado, em vez do toque de retirada, o corneteiro tocou cavalaria, avançar e degolar. As forças portuguesas, que já conheciam a reputação da cavalaria brasileira demonstrada em tantos episódios passados, amedrontados com a iminência da violenta carga, abandonaram desorientados o campo de batalha, deixando para trás armas, munições e peças de artilharia, dando aos brasileiros uma improvável vitória em uma reviravolta histórica nas guerras da independência do Brasil. Vale destacar que nessa batalha, as forças portuguesas de fato contavam com tropas de cavalaria, mas os brasileiros não. A 1º de dezembro de 1822, o príncipe regente seria solenemente coroado no Rio de Janeiro e estava consumada a independência do Brasil. É importante destacar que desde 1621 a América Portuguesa estava dividida em 2 estados, o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão. A esta época, quando se falava em Estado do Brasil, referia-se às capitanias da América Portuguesa, exceto as do Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Rio Negro, que constituíam um outro estado ao norte,
com capital em Belém, respondendo diretamente à coroa na Europa, enquanto as outras integravam o Estado do Brasil com capital no Rio de Janeiro. É fato que, com a elevação do Estado do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarve, estas capitanias, que seriam convertidas em províncias no ano de 1821, passaram a reportar ao Rio de Janeiro, mas por ser esta a sede da coroa, não por ser a capital do Brasil. Assim sendo, na prática, excetuando a situação de Salvador, o que se entendia por Brasil àquela época estava efetivamente independente. A independência, porém, foi euforicamente comemorada por toda a América Portuguesa, e mesmo nas províncias do norte, a população começava a se levantar e estavam prontos a lutar para aderir também à independência do Brasil. Entre as províncias do Estado Português do Norte, a do Piauí foi a que primeiro e mais fortemente se levantou. Ainda em 14 de outubro de 1822, a cidade de São João da Parnaíba declarava sua adesão à independência, graças à atuação de homens como o juiz de direito e presidente da Câmara da Vila de Parnaíba, João Cândido de Deus e Silva, além dos proeminentes fazendeiros Simplício Dias da Silva, que dispôs de toda a sua fortuna para financiar a campanha pela independência, e Leonardo Castelo Branco. Este último, após declarar também a adesão de Piracuruca e Campo Maior à independência do Brasil, foi preso no Maranhão, onde buscava apoio, e de lá mandado para a prisão do Limoeiro, em Portugal. Com o propósito de manter o Estado do Norte fiel, Portugal enviou experientes militares para suas capitais, e na província do Piauí chegava o major português João José da Cunha Fidié, experiente herói das guerras contra Napoleão, tendo lutado ao lado do general inglês, o Duque de Wellington. O major português, agora coronel, deixou a capital Oeiras para restabelecer o controle sobre a vila de Parnaíba, que encontrou praticamente deserta a 18 de dezembro, visto que, ao saber da sua chegada, os patriotas retiraram-se para o Ceará, de onde voltariam com 180 homens comandados pelo capitão Luiz Rodrigues Chaves. Com a saída do major português, no entanto, foi a vez da própria capital Oeiras, sob a liderança de Manuel de Souza Martins, proclamar sua adesão à independência do Brasil a 24 de janeiro de 1823. No meio do caminho de volta à capital, na altura de Campo Maior, Fidié encontrou as forças patriotas. O comandante português liderava quase 2.000 homens entre infantaria e cavalaria, além de 11 peças de artilharia, enquanto os brasileiros vindos do Ceará, contando com os homens que por ali encontraram, somavam cerca de 400 soldados. O número total, no entanto, seria bem maior, uma vez que, ao saberem da aproximação das forças portuguesas, o povo de Campo Maior e das redondezas se mobilizou e, com entusiasmo e ardor patriótico sem precedentes, camponeses, lavradores, vaqueiros, artesãos e todo tipo de homens das mais populares camadas da sociedade engajaram-se no pequeno exército do capitão cearense, praticamente igualando o número das tropas. Às margens do rio Genipapo, no dia 13 de março de 1823, aconteceria a mais sangrenta batalha já travada em solo brasileiro, na qual cidadãos simples, armados com facões, foices e porretes, além de alguns poucos soldados, enfrentaram um exército profissional e bem equipado, comandado por um veterano das guerras contra Napoleão. Após várias horas de combate ininterrupto, travado corpo a corpo, os brasileiros decidiram por abandonar o campo de batalha, levando a bagagem de guerra das tropas portuguesas, além de armas e equipamentos. O cansaço da batalha sob o sol escaldante do Nordeste fez com que o cerco não impedisse a fuga dos brasileiros. Apesar da aparente vitória dos colonialistas, os patriotas haviam cumprido com sua missão. Sem homens em condições de prosseguir, além de ter perdido suas munições e provisões, as tropas de Fidié mudaram seu rumo e, como não poderiam vencer as tropas que estavam de prontidão na capital Oeiras, buscaram refúgio no estado vizinho do Maranhão. O estado do Norte havia perdido sua primeira província para o Império Brasileiro, graças à vontade, iniciativa e indômita bravura de seus cidadãos. A consolidação do Império deveria passar pela pacificação da Bahia, para onde o imperador Dom Pedro I enviou 800 homens de sua tropa de elite, Batalhão do Imperador. Entre estes, estava aquele que se tornaria um dos maiores heróis militares brasileiros, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Por mar, uma esquadra comandada pelo inglês Thomas Cochrane, contratado para liderar as forças marítimas do Império, era enviada para realizar o cerco à capital baiana. A 3 de junho,
o jovem Luiz Alves de Lima e Silva dava início à ofensiva, liderando sua companhia em um impetuoso assalto contra uma fortificação dominada pelos portugueses que abandonaram sua posição. As tropas do exército pacificador cercavam a cidade com o dobro de homens do exército português. Pouco a pouco, as tropas de Madeira de Melo foram perdendo mais e mais posições. Destaca-se nesta campanha a cadete baiana Maria Quitéria, primeira mulher a alistar-se formalmente no exército brasileiro, que, integrando o batalhão Periquitos, participou com denodada coragem e bravura de várias batalhas, destacando-se nas de Pituba e Itapuã. Cercado por mar e terra e colecionando vexatórias derrotas, a 2 de julho de 1823, o comandante português reunia seus 4.500 homens restantes e, embarcando-os em 83 navios, abandonava a cidade, fugindo para a Europa. A esquadra brasileira permitiu sua partida sem enfrentamento. Com a cidade livre das tropas colonialistas, um total de 8.686 homens do exército pacificador adentraram a cidade. A 20 de agosto, a cadete Maria Quitéria seria promovida a alferes de linha e, em reconhecimento por sua bravura e coragem na campanha da Bahia, o imperador Dom Pedro I a condecoraria com a Imperial Ordem do Cruzeiro. No norte, a partir da adesão da província do Piauí à independência do Brasil, também no interior do Maranhão, os patriotas somaram-se aos piauienses e cearenses que perseguiam o coronel português e, ocupando a vila de São José dos Matões, proclamaram a independência também do Maranhão. Lentamente, os brasileiros foram conquistando o apoio de várias cidades e povoados maranhenses e, aos poucos, os portugueses foram sendo derrotados, restando, contudo, o domínio sobre a capital São Luís. Cerca de 20 dias após o cerco de Salvador, na Bahia, a frota comandada pelo Lord Cochrane aproximava-se de São Luís, empreendendo um audacioso plano para conquistar a cidade e a província sem derramamento de sangue. Disfarçando-se de portugueses, os homens de Cochrane conseguiram desembarcar e adentrar a cidade, aprisionando alguns dos comandantes militares portugueses. Com seus comandantes feitos reféns e a esquadra de Cochrane cercando a cidade, a capital São Luís se rendeu e aderiu oficialmente à independência em 28 de julho de 1823, mais uma província do norte passava a integrar o Império Brasileiro. Após o revés na Batalha de Genipapo, Coronel Fidié seguiu assumindo posição defensiva em uma elevação conhecida como Morro das Tabocas, hoje Morro do Alecrim, perto de Caxias. Os militares presentes em Caxias haviam sido ordenados a atacar os patriotas em São José dos Matões, mas em vez disso, somaram-se aos milhares de patriotas maranhenses, piauienses e cearenses, comandados pelo chefe sertanejo cearense José Pereira Filgueira, cercando Fidié e suas tropas, que já resistia há 3 meses naquela posição, esperando reforços e provisões para suprir as perdas da Batalha de Genipapo. Porém, após a tomada de São Luís pelas forças do Lord Cochrane, cercado e sem qualquer possibilidade de receber apoio logístico e reforços, Fidié capitulou em 31 de julho de 1823, sendo preso e depois mandado para Portugal, onde foi recebido como herói. No dia seguinte, os patriotas tomavam efetivamente o controle do último reduto português no Maranhão, consolidando assim a adesão da província à independência. Também pelo interior da província do Grão-Pará, movimentos pela adesão à independência do Brasil já se vinham alastrando, como em Santarém, Cametá, Macapá, Monte Alegre e até mesmo em Belém, capital da província e do estado do Norte, onde a 14 de abril, parte do 2º Regimento de Infantaria havia sublevado e atacado o quartel da artilharia sob o comando do capitão Boaventura Ferreira da Silva, aos gritos de Viva Dom Pedro. Após algumas escaramuças, porém, os revoltosos foram dominados. Ainda em abril chegava de Portugal o brigadeiro José Maria de Souza para governar a província. O governo do Norte combatia os simpáticos à independência cada vez com mais violência. Na ilha de Marajó, os fugitivos do movimento de 14 de abril encontraram elementos dispostos à luta, apoderando-se a 28 de maio da freguesia de Mauá, sendo, porém, a 7 de junho, batidos por uma coluna partida de Belém. Apesar da repressão, as manifestações de apoio à independência não cessavam e
deserções eram registradas cada vez mais e em maior número. A 11 de agosto, chegava ao porto de Belém o brigue de guerra Maranhão, hasteando o pavilhão brasileiro sob o comando de John Pasqual Greenfield, em nome do almirante Cochrane, anunciando que uma grande esquadra estaria chegando a Belém para arrasar a resistência e que a precedera para dar aos colonialistas a oportunidade de se entregarem sem opor inútil resistência. Intimidados, os portugueses não reagiram e no dia 15 de agosto, no Palácio do Governo, deu-se o ato solene e oficial da adesão do Grão-Pará à independência, com a aclamação de Dom Pedro como o primeiro imperador constitucional do Brasil. A vibração popular foi intensa, não só na capital como no interior. Toda a América Portuguesa estava reunida sob o recém-fundado Império Brasileiro, com a incorporação concluída pacificamente. Toda a América Portuguesa estava reunida sob o recém-fundado Império Brasileiro, porém, faltava ainda reconquistar a província espanhola da Cisplatina, inicialmente pertencente às Províncias Unidas do Prata, mas que havia sido anexada pela coroa portuguesa dentro do contexto das guerras napoleônicas. Por 17 meses, o povo uruguaio passou a assistir à luta entre as duas facções. Comandando 4.000 homens entrincheirados em Montevidéu, o general Álvaro da Costa resistiu ao cerco imposto pelo governador da província, general Lecor, por terra e pela divisão naval por mar. Tropas vindas do Rio Grande do Sul, no entanto, reforçaram as fileiras de Lecor e mais navios de guerra fortemente armados reforçaram o cerco. Percebendo a inutilidade da resistência, não havendo mais no continente qualquer força portuguesa que lhe pudesse socorrer, o general Álvaro da Costa capitulou a 18 de novembro de 1823, embarcando para Lisboa com divisão de voluntários reais. Caía o último baluarte do domínio colonial português em terras americanas. Toda a América Portuguesa, além da província espanhola anexada, agora fazia parte do Império, constituindo um caso único no mundo, no qual a totalidade dos domínios de uma potência colonial europeia em um continente dera origem a um único e grande país independente. A coroa brasileira tinha o senhorio sobre os dois estados coloniais portugueses na América, o Estado do Brasil e o Estado do Grão-Pará e Maranhão, o que justifica a designação de Império do Brasil em vez de reino. É este também o motivo pelo qual, a partir da Constituição de 1824, o herdeiro presuntivo do trono do Brasil recebe o título de Príncipe Imperial do Brasil, enquanto seu filho, o segundo na linha de sucessão, recebe o título de Príncipe do Grão-Pará, representando a unidade do Império. Assim como na Inglaterra, que é uma nação integrante do Reino Unido, seu herdeiro presuntivo tem o título de Príncipe de Gales, sendo o país de Gales outra nação integrante desta união.